noite. Sejam aí todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está entrando. Sejam aí todos bem-vindos. Eu quero já começar aí nesta live. Hoje eu estou aí retornando, né, uma série de lives falando sobre identidade, que é um tema assim que eu gosto muito, que eu me identifico muito. Boa noite, Kellen, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. E algo assim que Deus tocou no meu coração mesmo, de estar fazendo essas lives voltada para a identidade, que é algo assim que faz parte, né, da minha vida. E essa série de lives, ela tem aí o objetivo, né, de falar aos corações, para que as pessoas conheçam a sua verdadeira identidade, a identidade que Deus tem para cada uma de nós. Então hoje o tema é identidade. Comece hoje a se conhecer. Então nós precisamos entender que nós não somos aquilo que nós temos, nós não somos aquilo que nós fazemos, mas nós somos quem Deus diz que nós somos, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então essa primeira live, ela é uma live devocional mesmo. Eu quero trazer aqui conteúdos bíblicos para nossa live. E eu quero aqui falar, né, a história de Mefibosete, que está na Bíblia. Então lá em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, e depois em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 11. E eu quero ler aqui com vocês, tá? Para que a gente possa dar início mesmo ao conteúdo, para que eu possa explorar melhor aqui o conteúdo com vocês. Então lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, ele diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel vieram as notícias, né, da morte de Saul e de Jonas, que era o pai. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E lá em Samuel, 2 Samuel 9, ele conta, né, um pouco mais sobre essa história do Mefibosete. E ele diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. E o rei lhe perguntou: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu?
Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Então aqui esse texto, ele é muito rico e fala muito sobre identidade. Então naquela época, quando ali morria um descendente, morria ali um rei, geralmente eles exterminavam o restante ali da família para que não tivesse a intenção, a oportunidade de voltar ao trono. Então quando aconteceu isso, que Jonatas, filho de Saul, que foi tão perseguidor ali de Davi, eles ficaram com medo, achou que Davi faria a mesma coisa com o Mefibosete. Então a sua babá, ali a pessoa que cuidava dele, ela se desesperou e ele tinha apenas 5 anos, ou seja, ali fala de uma fase da infância dele, que ele dependia de uma outra pessoa para cuidar dele. E essa outra pessoa, ela pegou ele desesperadamente, tropeçou, caiu, e isso fez com que ele ficasse ali aleijado dos 2 pés. Então isso aqui, quando a gente vê essa passagem, fala muito essa queda, essa deficiência com que ele ficou, está falando muito das nossas deficiências, das nossas fraquezas, de vários sentimentos que nós temos de rejeição, traumas que nós carregamos, e que muitos desses traumas, eles têm origem na nossa infância. Então aqui está trazendo para nós essa passagem, falando sobre isso. Quantos traumas nós carregamos na nossa vida? Quantas situações que às vezes nós passamos e que deixam marcas por vários e vários anos. Se a gente ler aqui até o final do capítulo 9, fala que Mefibosete, ele tinha filhos, ou seja, ele era uma pessoa adulta, já tinha se passado ali vários e vários anos. E é interessante porque eu pesquisei esse nome, Mefibosete, e significa vergonha. Então, esse nome, ele tem esse significado de vergonha. E Mefibosete, ele viveu assim por muito tempo. E aqui no texto, depois ele fala que, quando Davi procurou saber, ele estava vivendo ali numa cidade chamada Lodebar. O que significa Lodebar? É uma cidade de esquecimento, uma cidade, um lugar de esquecimento, um lugar de miséria. E isso ele viveu muito tempo. E quantas vezes nós passamos também por esse lugar de esquecimento, esse lugar de miséria, que muitas das vezes não nos sentimos valorizadas, que nós ficamos com dores, que nós ficamos com o coração apertado, às vezes por muitos e muitos anos. Por quê? Porque nós não conhecemos a nossa identidade. Então aqui, depois que ele vai para esse lugar, a gente vê ali que Davi, ele tinha feito uma aliança com Jonas, que era o pai do Mefibosete. E naquela época, quem fazia uma aliança, a aliança ela era muito respeitada. A aliança ali, se a pessoa precisasse de bens para ajudá-la, ela iria contar com essa ajuda do outro. E para quem não sabe da história, Jonas e Davi, eles eram muito amigos, eles amavam um ao outro mesmo, aquela amizade sincera, aquela amizade que faria qualquer coisa um pelo outro. E aqui, quando ele procura saber se ainda tinha alguém da família de Saul para que ele usasse da bondade, é porque ele tinha feito uma aliança, porque realmente ele amava a vida de Jonas, que era um amigo dele. Então aqui, esse Lodebar, eu já falei, significa um lugar de esquecimento. E quantas vezes nós passamos por esse vale, por esses momentos tristes na nossa vida, que a gente não consegue olhar para nós com amor, com carinho por nós mesmos,
Então aqui, quando Davi chama, né, o Mefibosete, ele chega ali, ele se inclina, ele se prostra no chão, né, e ele fala, Davi fala para ele, né, que iria restituir todos os bens. Davi não falou em restituir apenas alguns bens, ele fala de todos os bens. E Davi ali, ele não pergunta para Mefibosete se ele merecia, ele não vê os títulos que ele tinha, mas ele vê o quê? A pessoa que realmente, quem realmente ele era. Mefibosete poderia não entender, mas ele carregava dentro dele um sangue real. E isso, quando a gente carrega ali o sangue real, a gente passa, né, de geração para geração. Então, Davi, ele queria cumprir, né, ele queria honrar aquela aliança que existia entre ele e Jonatas. Então, ele fala que ele vai restituir todos os bens, todas as terras ali do avô, do pai, e que Mefibosete sempre iria comer a sua mesa. Então, Mefibosete, ele fica, né, com medo quando ele vai ali procurar Davi, mas ele fala: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Quando ele fala aqui como um cão morto como eu, ele está falando da imagem que ele tinha de si mesmo. Era a imagem que ele carregava de si mesmo, uma imagem negativa. Ele não tinha ali uma boa imagem dele mesmo, né? Então, por isso que ele fala: como que você vai olhar para mim, que é um cão morto? E aí, Davi, né, ele fala: você vai comer à mesa, você vai ser restituído. E depois disso tudo, a gente vê o tanto que Davi estava ali honrando Mefibosete. E isso tudo, gente, quer dizer a respeito da nossa identidade. Essa passagem é uma passagem muito linda. Se tiver a oportunidade, leia essa passagem, porque é uma passagem muito rica e fala muito sobre identidade. Ali, quando Mefibosete, que ele cai, que ele machuca, ele se afasta ali de cumprir, né? Ele deixa para lá, vamos dizer assim, a sua identidade, né? Ele começa ali a viver naquele lugar de esquecimento que era Lodebar. Ele começa a viver as tristezas, as angústias, os traumas. Ele achava que as pessoas iriam rejeitá-lo porque ele tinha uma deficiência, mas quando Davi traz ele ali, eu vejo que Davi representa ali Deus. A gente vê um momento da história de Mefibosete, que é a queda. Depois a gente vê a visita de Davi e depois nós vemos a restauração da identidade de Mefibosete. Então aqui isso trazemos nós, né, para a nossa vida, a nossa identidade. Nós não somos aquilo que nós fazemos, nós não somos aquilo que nós temos de bens, mas nós somos quem Deus diz que nós somos. Deus criou cada pessoa com um propósito. E nós precisamos procurar em Deus todos os dias, procurar saber qual é esse propósito que Ele tem para nós. Porque Ele tem um propósito. Eu ainda estava lendo ontem, eu fiquei refletindo sobre isso. Quando você às vezes chegar, né, lá no céu, Deus vai te perguntar: por que você não foi como seu esposo? Por que você não foi como sua mãe? Por que você não foi como seu pai? Por que você não foi como seu amigo? Mas Ele vai te perguntar: por que você não foi como você deveria ter sido, né? Ele vai fazer essa pergunta para nós: por que você não foi você? Porque nós nascemos, né, para sermos nós mesmos, cada um de nós com a nossa história, com as nossas superações, com as nossas dores. É um momento assim de sermos lapidados, de sermos transformados para que a gente possa alcançar outras vidas. A nossa vida, ela mentoreia pessoas, ela direciona a vida de pessoas. Na nossa vida, ela serve de exemplo para outras pessoas. Tem sempre alguém observando você, aquilo que você faz, aquilo que você fala. Então é muito interessante isso, porque Deus não nos vê com os olhos que os homens, né, nos veem.
mas com o olhar dele, um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar não de rejeição, mas de você ser resgatada, de você ser transformada. Nós não devemos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história para enriquecer a vida de alguém. Então, Deus não é um Deus de comparação, mas Deus é um Deus assim que nos trata como pessoas únicas, como pessoas perfeitas. Nada nos impede, claro, de evoluirmos como pessoa, de percebermos que precisamos melhorar. E é tudo aquilo que eu falo sempre aqui sobre o autoconhecimento, é uma jornada. Essa jornada, ela não acaba, ela continua sempre. Por quê? Porque todos os dias nós temos a oportunidade de conhecer coisas novas, de conhecermos, de acessarmos aquilo que a gente não havia, acessado. Então, assim, isso é muito importante para a nossa vida, Então Deus nos vê com amor, Deus nos vê com valor, E muitas das vezes a gente quer se encaixar no mundo dos outros, a gente quer agradar as pessoas. Outro dia eu estava falando para uma pessoa a respeito de um assunto e eu falei assim para ela: se você não está se sentindo bem, fale não. E ela falou assim: não, eu vou deixar outra pessoa triste. E eu disse para ela: enquanto você está falando sim para o outro, você está falando não para você. Porque quantas vezes a gente faz algo que a gente não tá afim, que a gente não gosta, que a gente não identifica com aquela situação, só para agradar o outro. Então você precisa se conhecer, você precisa procurar, buscar em Deus se conhecer. Qual é a sua identidade, o que Deus quer para você, o que Deus quer fazer, através da sua vida. Então procure saber quem você é, procure aceitar quem você é e procure celebrar quem você é. Todos os dias nós recebemos um presente que Deus nos dá, que é a nossa identidade. E o que você tem feito com esse presente, que é a sua identidade? Você tem tentado agradar o outro, mas desagradar você? Você tem tentado fazer com que os outros se sintam bem e ao mesmo tempo você não está ali se sentindo tão bem? Então, olhe para você, encontre essa identidade. Todos nós temos uma identidade. Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes a gente ouve tanto falar de propósito e tudo, mas assim, às vezes o propósito está dentro do nosso próprio lar. Porque o nosso lar é um pedacinho do céu aqui na terra. Então, como você tem cuidado desse lar também, diz respeito à sua identidade. Como você tem cuidado, porque quando a gente cuida do ambiente, quando tudo fora está organizado, é porque dentro de nós também está. Você pode perceber, quando algo está tumultuando assim em sua vida, você olha assim ao seu redor, às vezes uma gaveta desorganizada, um armário desorganizado, aquilo reflete. Eu tenho ouvido muito falar que tudo no mundo é energia. Então, que energia que você está aí gerando ao seu redor? Então, hoje eu trouxe essa palavra. É uma palavra assim muito linda. Procure ler lá em 2 Samuel, capítulo 9. Que fala aí sobre a história, sobre a identidade de Mefibosete. E quando Mefibosete aceita a sua identidade, Davi traz ele ali para o reino e ele passa ali a comer à mesa do rei. E isso é o resgate da nossa identidade. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos tirar ali daquele vale, daquele lugar de esquecimento. Ele quer nos trazer para esse reino, para esse lugar onde Deus faz com que a gente tome posse da nossa identidade, que a gente viva a nossa verdadeira identidade. E aqui Davi devolve tudo. Davi não devolve um pouco. Davi devolve tudo que era do vô, tudo que era do pai de Mefibosete para ele. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos devolver tudo a respeito da nossa identidade. E a nossa identidade, gente, ela só é conhecida quando nós procuramos, quando nós temos um relacionamento com Deus. Enquanto nós não temos esse relacionamento com Deus, que você não conhece, que você não aceita, que você não toma posse da paternidade de Deus,
nós vamos vivendo, né? Como eu ouvi hoje, nós somos libertos, mas vivemos como escravos, porque nós não conhecemos a nossa identidade. Então, viva a sua real identidade. Comece a se conhecer hoje, comece a observar aquilo que faz sentido para você. Comece a se amar, mas não deixe também de procurar se conhecer. Conhecer aquilo que você realmente gosta, que seja uma atividade física. Eu sempre falei isso, que eu sempre ouvia, né? Você tem que fazer atividade física, mas eu não gostava de determinadas atividades físicas. E quando assim eu passei a fazer algo que eu gostava, eu fazia sempre. Por quê? Porque eu me identifiquei com aquilo. Eu entendi que era aquilo que eu gostava. Então que hoje você possa olhar para a sua vida, possa pedir a Deus: Senhor, resgate a minha identidade, me mostra, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, né? E assim como Mefibosete, eu creio que você terá a sua identidade resgatada, a sua identidade restaurada, e a sua identidade é de filha amada de Deus. F de fortaleza, I de imparável, L de livre, H de honrada e A de amada. Então você é uma filha de Deus e um filho de Deus. Então tome posse da sua identidade. Nas próximas semanas eu irei aí continuar essa série de lives sobre identidade. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Tem algumas pessoas entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe e que possa aí estar, né, sempre buscando se conhecer. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu tenho, né, realizado aí um trabalho como terapeuta cristã, com mentoria para mulheres, atendimento individual, online. Então, se você, né, quer aí se conhecer mais, ressignificar a sua história, dar um novo sentido para a sua história, conhecer a sua identidade, e ao mesmo tempo aqui eu sempre falo, para mim a espiritualidade é um pilar muito fundamental nas nossas vidas. Eu terei o maior prazer em receber você, em atender você. Então pode estar aí entrando em contato, pode me mandar mensagem pelo direct, que eu estarei respondendo você, para que a gente possa aí estar, né, agendando uma sessão, tá? E que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!